Ela tinha 64 anos quando, pela primeira vez na vida, acordou em um quarto de hotel em outra cidade sem precisar preparar o café de ninguém. O sol entrava pela janela, o passaporte estava aberto em cima da mesa e o bilhete de avião para o próximo país marcava uma data que ela ainda achava difícil de acreditar, uma viagem só dela, escolhida por ela, paga por ela. Naquela manhã, sentada na beira da cama com um sorriso tímido no rosto, Marta percebeu a verdade que demorou décadas para aceitar. Ela poderia ter sido livre muito antes, mas foi aprender depois dos 60 que felicidade não tem idade, tem atitude. E a atitude que mudou tudo começou no dia em que ela decidiu que não seria mais explorada dentro da própria casa. Durante mais de 40 anos, Marta viveu com um homem que muita gente chamava de boa pinta, engraçado, boa praça. Na rua, ele era o simpático, o amigão de todos. Em casa, era o explorador silencioso, não ajudava com nada, não lavava um copo, não pagava uma conta inteira. Quando entrava dinheiro extra, era para o bar, para o jogo, para o que ele quisesse, nunca para aliviar o peso das costas dela. E, mesmo assim, Marta sempre arrumava um jeito de justificar. Dizia para si mesma que ele era assim porque tinha tido uma infância difícil, porque o pai dele também não ajudava em nada, porque homem é assim mesmo. Por amor, ou pelo que ela achava que era amor, ela foi se encolhendo, acalmando brigas, tapando buracos, pagando contas, carregando o mundo nas costas. Eles tiveram 3 filhos. E foi por causa deles que Marta suportou o que nunca deveria ter suportado. Quando o marido chegava em casa de mau humor, jogava as chaves em cima da mesa e perguntava o que tinha para comer, ela respirava fundo, engolia a mágoa e ia esquentar a comida. Quando ele dizia que o salário não dava para ajudar com a escola das crianças, ela fazia faxina extra, costura para vizinhas, vendia bolo na porta de casa. Quando ele sumia o fim de semana inteiro, ela dizia às crianças que o pai estava resolvendo problemas e secava as lágrimas no banheiro para que ninguém a visse desmoronar. A solidão de Marta não era a de quem está sozinha, mas a de quem está rodeada e, mesmo assim, não tem em quem se apoiar. O maior medo dela era ficar sozinha de verdade. Desde jovem, cresceu ouvindo que mulher sem marido é coitada, que vai morrer abandonada, que ninguém quer ficar perto. Então, mesmo percebendo que ele não dividia a casa, nem as contas, nem as responsabilidades, Marta se convencia de que era melhor ter um homem ruim do que não ter ninguém. Ela acreditava que sua missão era aguentar calada, que o amor era provar força, que família se mantinha a qualquer custo. E o custo foi alto, noites sem dormir, crises de ansiedade, dores no corpo que os médicos chamavam de emocionais. Ela achava que estava vivendo por amor, quando na verdade vivia por medo. Só que a vida tem um jeito curioso de nos colocar diante da verdade. Um dia, já perto dos 50, Marta descobriu a internet. Primeiro foi só para falar com os filhos, que moravam em outras cidades. Depois, entrou em grupos de leitura, de receitas, de troca de experiências. E, num desses grupos, conheceu um homem que morava em outro país. Ele comentava as mesmas crônicas que ela lia, elogiava as receitas que ela postava, perguntava como tinha sido o dia dela. Não demorou para que começassem a conversar em particular. Ele não pedia nada, não fazia insinuações, não a empurrava para nada. Apenas ouvia. Pela primeira vez em décadas, Marta sentiu que alguém se interessava por quem ela era, e não pelo que ela fazia pelos outros. Assim começou uma paixão platônica que nunca passou da tela. Eles falavam de livros, de filmes, de países que ele já tinha visitado e que ela sonhava conhecer. Marta se pegava sorrindo sozinha para o celular, esperando as mensagens, traduzindo palavras em outra língua, treinando frases em voz baixa. Sentia o coração aquecer, não porque quisesse trair o marido, mas porque descobria uma versão de si mesma que tinha sido enterrada lá atrás, a mulher curiosa, inteligente, capaz de aprender coisas novas, de rir de bobagens, de sonhar com aeroportos e não apenas com listas de supermercado. Mas o medo ainda era maior. Ela nunca marcou o encontro, nunca deixou claro que sentia algo além de amizade. Tinha pavor de que o marido desconfiasse, de que os filhos a julgassem, de quebrar a imagem da esposa fiel que aguenta tudo. Então, manteve aquela relação dentro da tela, como um segredo que não era sujo, mas era delicado demais para ser exposto. Aquela amizade distante não substituía o casamento, não resolvia os problemas, mas funcionava como um espelho. Mostrava a ela o quanto estava vivendo pequeno, o quanto merecia conversas leves, respeito, carinho, gentileza. A grande virada começou quando o terceiro filho saiu de casa. A mesa ficou menor, o barulho diminuiu, a rotina se esvaziou. De repente,
Marta percebeu que não tinha mais desculpa nenhuma para continuar naquele casamento apenas pelas crianças. Os filhos já tinham suas vidas, seus trabalhos, seus problemas. Alguns ligavam preocupados com a saúde dela. Um deles chegou a perguntar: Mãe, por que a senhora ainda está com ele? A senhora parece sempre triste. Aquela pergunta ficou ecoando na mente dela durante noites inteiras. Pela primeira vez, Marta encarou a frase que sempre fugiu: Isso não é vida. Um dia, sentada no sofá enquanto o marido reclamava da TV, ela olhou ao redor. A casa que ela sustentou praticamente sozinha, as contas em cima da mesa, a pia cheia de louça que ele tinha deixado, o corpo cansado, o coração pesado. E, como se uma ficha caísse de uma vez, ela pensou: se eu não fizer nada agora, vou morrer assim. E não vai ser por culpa dele, vai ser porque eu nunca tive coragem de me escolher. A verdade mais importante de toda essa história apareceu ali. Ninguém ia libertá-la, nenhum amor platônico, nenhum filho, nenhum pedido de desculpas. A única pessoa que poderia virar a chave era ela mesma. Antes de continuar, respira um pouco junto comigo e observa se essa história toca em algo seu. Muita gente chega até aqui e se reconhece em algum detalhe. No medo da solidão, no casamento pesado, na vida que gira em torno dos outros, na sensação de que já passou da idade de recomeçar. Se esse for o seu caso, vale muito a pena você continuar ouvindo, porque a jornada de Marta mostra que não existe idade certa para tomar uma decisão que salva a própria alma. E já que você está aqui, aproveita para deixar nos comentários se você conhece alguém que viveu ou vive algo parecido, porque isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. E, se ainda não fez isso, é um bom momento para curtir este vídeo e se inscrever no canal, para não perder os próximos capítulos dessa história. A cada nova parte, vamos aprofundar um pouco mais esse processo de sair da submissão e construir uma vida própria, mesmo depois dos 60. A decisão não aconteceu de uma vez, como em filme. Depois daquela noite em que pensou vou morrer assim se não fizer nada, Marta continuou vivendo quase do mesmo jeito por um tempo. O marido seguia reclamando da comida, deixando toalha molhada em cima da cama, gastando o que podia e o que não podia em coisas que não ajudavam em nada a casa. Mas agora via algo diferente. Em vez de só engolir, ela começou a observar. Observava a maneira como ele entrava pela porta sem perguntar se o dia dela tinha sido pesado. Observava como nunca se oferecia para levar o lixo, para lavar uma panela, para resolver um problema do banco. Observava como, quando o dinheiro apertava, ele suspirava alto e dizia: vê aí com o seu jeito, você sempre dá um jeito, como se ela fosse uma espécie de instituição financeira com pernas. Pela primeira vez, ela parou de inventar desculpas para o comportamento dele e começou a ver exatamente o que estava diante dos olhos há décadas. Ele se beneficiava do esforço dela e nunca sequer cogitou dividir o peso. Essas pequenas percepções eram como rachaduras no muro que ela mesma tinha construído para se proteger. Cada comentário desrespeitoso que antes passava batido agora ficava ecoando na mente. Quando ele reclamava porque o feijão estava sem gosto, ela lembrava da faxina que tinha feito no dia anterior, da coluna doendo, do trabalho extra, e pensava: engraçado, o dinheiro para comprar carne quem trouxe fui eu. Quando ele dizia, na frente dos outros, que ela era meio exagerada, sensível demais, Marta sentia uma onda de vergonha misturada com raiva, mas, junto dela, vinha outra coisa. Uma voz suave dizendo: você não é exagerada, você está cansada. Era como se uma parte dela, sufocada por anos, começasse a despertar. Os filhos, já adultos, também começaram a falar com mais clareza. Um deles, numa visita de fim de semana, viu o pai deitado no sofá enquanto a mãe corria da cozinha para a área de serviço e soltou, quase sem filtro: pai, a senhora já fez tudo por nós, agora ele podia, no mínimo, lavar um prato, né? O clima pesou. O marido resmungou, disse que o filho não entendia nada, que sempre trabalhou muito, que tinha direito ao descanso. Marta tentou apaziguar, como sempre fazia, mas aquela fala do filho ficou martelando. A senhora já fez tudo por nós. Será que já não estava na hora de fazer algo por si mesma? À noite, sozinha no quarto, ela abriu o celular e entrou na conversa com um amigo estrangeiro. Ele tinha mandado fotos de um parque em outra cidade, falado de pessoas caminhando com cachorros, de um café onde os atendentes sabiam o nome dos clientes. Parecia uma vida de filme, e ela quase podia sentir o cheiro da chuva nas árvores através da tela. Sem perceber, escreveu: às vezes penso que nasci para viver uma vida diferente da que tenho. Apagou a frase. Tornou a escrever. Apagou de novo. No fim, mandou algo mais neutro:
Mas aquela frase não enviada era a versão mais sincera de tudo o que carregava. Ela sabia que poderia ter sido outra mulher, em outro lugar, fazendo outras coisas, mas tinha escolhido, ou acreditado que não tinha escolha, se manter ao lado de um homem que nunca a tratou como parceira, apenas como suporte. Com o tempo, Marta começou a testar pequenas mudanças. Nada grandioso, nada que chamasse atenção demais. Um dia, em vez de levantar correndo quando ele gritava da sala: "Cadê meu copo?", ela respondeu da cozinha, na prateleira, como sempre esteve. E não foi buscar. Ele resmungou, levantou, pegou o copo. Em outra ocasião, ele pediu dinheiro emprestado só para cobrir esse mês, e ela respirou fundo antes de dizer: "Não tenho como te emprestar, preciso pagar minhas contas." O coração dela disparou, esperando uma explosão. Ele ficou irritado, falou grosso, tentou culpá-la, mas, no fim, teve que se virar. Essas pequenas atitudes eram quase invisíveis por fora, mas, por dentro, era como se Marta estivesse treinando um músculo que nunca tinha usado, o músculo do próprio limite. Ao mesmo tempo, a culpa vinha forte. Depois de cada não que dava, de cada vez que deixava de correr para resolver algo dele, vinha um pensamento automático. E se eu estiver sendo egoísta? E se ele tiver razão? E se eu acabar sozinha? Era o medo da solidão, aquele velho conhecido, tentando puxá-la de volta para a jaula confortável do "pelo menos eu tenho alguém." Só que agora ela tinha outra imagem para comparar. A de si mesma em um futuro distante, envelhecendo ao lado de alguém que nunca esteve realmente ao lado dela, morrendo de tristeza por não ter experimentado o mundo. Quando fechava os olhos, quase podia se ver velha, ainda na mesma casa, ainda ouvindo as mesmas reclamações, ainda fazendo as mesmas coisas. E essa visão doía mais do que o medo de ficar sozinha. Numa dessas noites de insônia, rolando na cama enquanto ele roncava pesadamente ao lado, Marta pegou o celular e decidiu assistir a vídeos sobre mulheres que recomeçaram a vida depois dos 50, dos 60. Histórias de separação tardia, de viagens, de novas profissões, de gente aprendendo língua estrangeira depois da aposentadoria. Cada relato acendia uma faísca. Ela chorava, não de tristeza, mas de uma mistura de luto pelo que não viveu e esperança pelo que ainda podia viver. Em um desses vídeos, ouviu uma frase que pareceu ser dita diretamente para ela. "Você não tem culpa por ter demorado a perceber que vivia em uma relação exploratória, mas a partir do momento em que percebe, continuar no mesmo lugar passa a ser uma escolha." Aquilo bateu fundo. Era isso. Ela não era culpada pelo que tinha aguentado, mas seria responsável pelo que faria dali para frente. Se você está ouvindo essa história e sentindo um aperto parecido, talvez seja um bom momento para olhar com carinho para a sua própria vida. Às vezes, a gente reconhece na história dos outros aquilo que tem medo de admitir na nossa. Vale demais você deixar registrado aqui embaixo, nos comentários, o que essa história já te fez perceber sobre os seus padrões, sobre o medo de ficar sozinha, sobre a dificuldade de se escolher. Sua experiência pode ser justamente o que outra pessoa precisa ler para despertar também. E muita gente assiste aos vídeos, se emociona, se identifica, mas esquece de acompanhar de perto esse tipo de conteúdo que ajuda a abrir os olhos. Então, confere se você está inscrita no canal, ativa as notificações para ser avisada sempre que sair continuação dessa história, porque nos próximos capítulos vamos entrar na parte em que Marta começa, de fato, a planejar sua liberdade, mesmo sem saber direito por onde começar. A partir daquela noite em claro diante do celular, algo dentro de Marta não conseguiu mais voltar para o lugar de antes. Ela continuava fazendo comida, lavando roupa, pegando o resultado de exame do marido, organizando contas, lembrando datas dos filhos, mas agora via o narrador interno observando tudo, como se ela estivesse assistindo a própria vida de fora. Quando o marido reclamava do almoço, em vez de só sentir culpa, ela começava a se perguntar: por que ele não faz? Por que eu nunca pedi ajuda de verdade? Quando ele dizia que não tinha dinheiro para dividir a conta da luz, Marta lembrava de quantas vezes usou o próprio salário para cobrir o buraco e pensava, em silêncio: eu não sou banco. Eu sou pessoa. O amigo da internet seguia presente, discreto, constante. Eles se falavam quase todos os dias, mas não de forma romântica explícita. Foi acontecendo devagar. Começaram conversando sobre notícias, sobre o clima, sobre coisas banais. Aos poucos, ele passou a perguntar como ela estava de verdade. Não o tudo bem, automático do dia a dia, mas aquele tipo de pergunta que espera a resposta. Marta se sentia vista. Ele se lembrava de detalhes, do medo que ela tinha de avião, do sonho antigo de aprender outra língua, das histórias de quando ela era jovem e ria alto sem pedir desculpa. Era uma amizade,
Sim, mas carregada de uma ternura que ela não sentia há muito tempo. Ainda assim, havia uma linha invisível que ela não atravessava. Quando ele dizia: "Você merecia conhecer o mundo", Marta sentia o coração disparar, mas respondia com algo como: "Ah, isso ficou para outra vida." Quando ele sugeria: "Quem sabe um dia você vem me visitar, como amiga, em grupo, numa viagem", ela gelava. O medo invadia o corpo. Medo de avião, medo do marido descobrir, medo dos vizinhos falarem, medo de se perder de si. E, lá no fundo, um medo ainda maior, medo de ser feliz e depois não saber o que fazer com essa felicidade. Então ela mantinha tudo num território platônico, limpo, sem traição física, sem encontros. Um amor que existia mais na imaginação do que nos fatos, mas que servia como espelho. Ao falar com ele, Marta relembrava quem poderia ter sido. Ao mesmo tempo, os filhos iam, aos poucos, construindo suas próprias vidas. Um se mudou para outra cidade por conta do trabalho. A filha começou um relacionamento estável, com alguém que a tratava com carinho e respeito. O mais novo, depois de muito tentar explicar para o pai que o mundo tinha mudado e que homem também cuida da casa, parou de discutir. Cada um seguia seu rumo, e Marta sentia um misto de orgulho e vazio. Orgulho por terem dado conta da própria vida. Vazio porque, com a saída deles, a casa pareceu amplificar o desequilíbrio. Agora eram basicamente dois adultos vivendo juntos, mas parecia que ali só havia um adulto responsável e um adolescente eterno fazendo birra. Foi nesse período que ela começou a se interessar de verdade pelo que via naqueles vídeos de recomeço. Em vez de só assistir e chorar, pegou um caderno e começou a anotar. Anotou histórias de mulheres que foram morar em outros países depois dos 60, de gente que aprendeu inglês madura, de pessoas que entraram em grupos de caminhada, voluntariado, aulas de dança, roda de leitura. Anotou frases que a tocavam, objetivos pequenos que poderiam caber na rotina sem chamar tanta atenção. Juntar um pouco de dinheiro todo mês só para mim, pesquisar curso básico de idiomas online, procurar grupo de mulheres na mesma faixa etária. Um dia, depois de uma discussão em que o marido reclamou que ela andava diferente, falando grosso demais, Marta se trancou no banheiro com o coração acelerado. Não tinha gritado, não tinha feito escândalo, apenas tinha dito calmamente: "Eu não vou te emprestar dinheiro este mês. Eu preciso pagar coisas minhas." Aquilo, para ela, foi gigantesco. Sozinha, olhando para o próprio reflexo no espelho, ela percebeu que aquele não era só um não pro dinheiro. Era um não ao velho papel de salvadora. Um não à ideia de que ela precisava aguentar tudo calada para não ser abandonada. Chorou muito, não só pelas humilhações acumuladas, mas por sentir que, pela primeira vez, estava começando a escolher a si mesma. O amigo estrangeiro continuava ali, testemunhando parte desse processo, ainda que sem saber de toda a história. Ela não contava detalhes do casamento, não falava de gritos ou de contas atrasadas, mas, em pequenas entrelinhas, ele percebia um peso. Um dia, ele escreveu: "Você fala muito da vida de todos, dos seus filhos, do seu marido, das tarefas. Mas o que você gosta? Se pudesse ter um dia só seu, inteirinho, como ele seria?" Marta travou. Nunca tinha parado para responder a essa pergunta. Começou a escrever, apagar, escrever de novo. No rascunho, surgiu uma lista inesperada. Acordar sem pressa, caminhar num lugar cheio de árvores, tomar café com calma em uma cafeteria bonita, entrar numa livraria, ouvir outra língua na rua, sentar num banco e observar pessoas, talvez pegar um avião, estar num país onde ninguém a conhecesse, sentir-se leve. Era quase um mapa de uma vida que ela não tinha vivido. Ao mesmo tempo, o medo da solidão seguia presente como um fantasma. Às vezes, ao ver o marido dormindo no sofá, babando enquanto a televisão passava qualquer coisa, ela pensava: "Se eu me separar, será que vou envelhecer num apartamento sozinha, sem ninguém para chamar meu nome?" Outras vezes, ao olhar para as mensagens carinhosas dos filhos, percebia que não estaria realmente sozinha, apenas viveria de outro jeito. Ainda assim, o hábito de ter alguém ali, mesmo sem parceria, parecia uma âncora presa ao tornozelo. Por volta dos 58, 59 anos, os filhos começaram a fazer perguntas mais diretas. A filha, especialmente, percebia o cansaço no olhar da mãe. Numa tarde de domingo, enquanto lavavam a louça juntas, ela falou num tom manso, mas firme: "Mãe, eu te amo muito. Mas dói ver a senhora se apagando aqui dentro. O pai não vai mudar. A senhora sabe disso. A pergunta não é mais se ele vai mudar. A pergunta é: a senhora está disposta a continuar desse jeito até o fim?" Marta sentiu as pernas bambas.
Ninguém nunca tinha colocado dessa forma. Ela respirou fundo e respondeu: Eu tenho medo de ficar sozinha. A filha apertou sua mão molhada de sabão e disse: Mãe, a senhora já está sozinha faz tempo. A diferença é que hoje a solidão tem alguém roncando do lado. A frase bateu forte demais para ser ignorada. Aquela noite, em vez de chorar, Marta pegou um papel em branco e escreveu na parte de cima: O que ainda dá tempo de viver. Deixou a pergunta aberta, sem resposta. Sabia que não conseguiria decidir tudo de uma vez. Mas, ao escrever, sentiu uma coisa nova. A vida ainda não tinha acabado. Ela poderia, sim, aprender outra língua. Poderia, sim, viajar com um grupo de senhoras. Poderia, sim, ter amigos, rir alto, comer em restaurantes diferentes, andar sem medo em outra cidade. A idade trazia dores no joelho, alguns exames para acompanhar, mas também trazia um tipo de coragem que a juventude não tinha, a consciência de que o tempo é finito demais para ser desperdiçado em relações que só sugam. Se você está acompanhando essa história até aqui, talvez também esteja se perguntando o que ainda dá tempo de viver na sua vida. Vale muito escrever essa pergunta em algum lugar, como Marta fez, e começar a rabiscar respostas. Mesmo que pareçam pequenas ou distantes. Se quiser, conta aqui nos comentários qual seria um dos seus ainda dá tempo. Seja fazer uma viagem, retomar um sonho antigo, encerrar um ciclo que te machuca ou simplesmente aprender a dizer não sem culpa. E se essa parte da história fez sentido para você, compartilhe com alguma amiga que vive presa a um relacionamento ou a um medo que não combina mais com a mulher que ela se tornou. Às vezes, uma história abre uma fresta de luz onde antes só havia conformismo. A decisão de Marta não nasceu num grito, nasceu em pequenos bastas quase imperceptíveis. O primeiro foi dentro dela, naquela folha em que escreveu o que ainda dá tempo de viver. O segundo veio quando ela finalmente admitiu para si que aquele casamento, do jeito que estava, não era parceria, era sobrevivência emocional. E o terceiro aconteceu numa manhã aparentemente comum, enquanto ela colocava café na xícara do marido e ouviu, pela milésima vez, a frase que já doía como ferro quente. Se não fosse eu, você não saberia viver sozinha. Quem ia querer uma mulher da sua idade? Naquele dia, em vez de engolir seco, Marta sentiu outra coisa surgindo, uma mistura de raiva e lucidez. Não respondeu na hora. Deixou o comentário dele cair no chão da cozinha, como uma xícara que se quebra mas não será recolhida por ela. Mais tarde, sentada na beira da cama, pegou o celular e escreveu para o amigo da internet. Hoje ele disse de novo que ninguém ia me querer. Às vezes eu quase acredito. A resposta veio poucos minutos depois. Alguém já quis. Você mesma se quis um dia. Antes de casar, antes de se anular. O problema não é se alguém vai te querer. O problema é quando você vai se querer de novo. Marta respirou fundo, os olhos enchendo de lágrimas. Não era sobre ele ser a solução da vida dela, e ela sabia disso. Era sobre alguém lembrar que ela existia além de ser esposa e mãe. Aquela conversa foi um empurrão delicado para o próximo passo. Ela começou a fazer coisas sem pedir autorização. Primeiro, pesquisou na internet um curso online de idiomas. Lembrou de quantas vezes ele tinha zombado quando ela dizia que queria aprender outra língua. Pra quê? Vai viajar pra onde? Mal sai desse bairro. Dessa vez, não comentou nada. Apenas se inscreveu num curso básico, parcelou em pequenas prestações no cartão dela e decidiu que faria pelo menos 2 aulas por semana, com fone de ouvido, sentada na mesinha da cozinha depois que ele fosse dormir ou quando estivesse preso na frente da TV. No começo, sentia culpa por estar estudando algo só para ela. A voz do costume sussurrava. Você devia estar adiantando a janta de amanhã, dobrando as roupas, revisando as contas. Mas outra voz, nova, começava a aparecer. Você já fez isso a vida inteira. 2 horas por semana não vão destruir ninguém. E podem salvar você. Cada nova palavra que aprendi era quase um tijolinho na construção da vida que ainda poderia ter. Quando conseguia entender uma frase inteira de um vídeo em outra língua, o coração disparava como se tivesse atravessado uma fronteira invisível. O passo seguinte foi mais concreto: abrir uma conta só dela. Não era muito dinheiro. Começou guardando qualquer sobra mínima que conseguia, um troco aqui, um valor de um presente que ganhou ali, um atendimento extra que fez para uma vizinha e pediu para depositarem diretamente nessa conta. Não contou a ninguém. Aquela pequena reserva secreta, que no início parecia insignificante, tinha um valor simbólico gigantesco. Era prova de que ela podia, sim, criar um chão próprio, mesmo que devagar. Enquanto isso, a relação com os filhos foi ganhando outra cor.
Em vez de apenas perguntar se eles precisavam de alguma coisa, ela começou a contar um pouco dos próprios movimentos. Falou para a filha, num almoço de sábado: comecei um curso de língua pela internet. A filha parou agarfada no meio do caminho, abriu um sorriso largo e disse: finalmente, mãe. Eu sempre te imaginei viajando, conversando com gente de tudo que é canto. Marta se assustou. Você me imaginava assim. E a filha? Sempre. A senhora que esqueceu. O filho do meio, aquele que tinha mudado de cidade, a incentivou a visitá-lo. Mãe, vem pra cá uns dias. Eu te levo para conhecer os parques, os museus, a orla. Você precisa ver que o mundo é maior do que esse bairro e esse casamento. Ela inventou desculpas: o marido, a casa, o medo. Mas, naquela noite, ficou horas imaginando a si mesma num ônibus intermunicipal, mala pequena no bagageiro, óculos na ponta do nariz, olhando a paisagem pela janela com uma liberdade que nunca sentiu. O marido, por sua vez, começou a estranhar as pequenas mudanças. Reclamava quando ela dizia não ao empréstimo, fazia cara feia quando ela saía para caminhar com uma vizinha, criticava o curso de idiomas quando ouvia um áudio. Que ridículo, nessa idade decorando o verbo. Vai fazer algo útil. Só que, em vez de desmoronar, Marta começou a usar essas reações como termômetro. Cada crítica dele mostrava que ela estava, de fato, caminhando para fora da coleira invisível que ele tinha colocado nela anos atrás. Em certo momento, uma amiga antiga ressurgiu. Era Lúcia, colega de trabalho dos tempos em que Marta ainda saía para o mundo. Se encontraram por acaso na fila do laboratório. Lúcia, risonha, com um lenço colorido no cabelo, reconheceu Marta de imediato. Mulher, você sumiu. As duas começaram a conversar ali mesmo, como se o tempo tivesse encolhido. Lúcia contou de seu divórcio aos 52, das viagens em grupo, das risadas em albergue, das gafes em outra língua. Marta ouvia como quem assiste a um filme impossível. Antes de se despedirem, Lúcia disse: a gente se encontra para um café, tá? Me manda mensagem. Não vale desaparecer de novo. Dessa vez, Marta guardou o número. Alguns dias depois, tomou coragem e ligou. Foi num desses cafés, sentadas numa mesa de canto, que Marta fez uma pergunta que nunca tinha sido pronunciada em voz alta. Você não teve medo de ficar sozinha? Lúcia respirou fundo e respondeu: tive pavor. Mas depois descobri que eu já estava sozinha dentro do casamento. A diferença é que agora a solidão tem mais espaço para ser preenchida por coisas que eu escolho. A frase colou no peito de Marta como aquela da filha, sobre a solidão compartilhada. Ainda assim, ela não se jogou no desconhecido de uma vez. O medo ainda era grande. Do marido, das contas, dos julgamentos, da própria capacidade. O amigo da internet continuava sendo um porto silencioso. Eles nunca combinaram de se ver, nunca trocaram fotos comprometedoras, nunca passaram a linha do que Marta considerava respeito consigo mesma. Era um amor platônico, sim, mas que ensinava uma lição preciosa. A de que ela ainda era capaz de sentir, de se encantar, de ser interessante para alguém que não a conhecia pela função de fazer tudo por todos. Enquanto o calendário se aproximava dos 60, a pergunta "vou morrer assim?" aparecia com mais frequência. Numa noite de chuva, depois de uma discussão em que o marido gritou que, se ela se separasse, ninguém iria olhar na cara dela, os filhos mais uma vez viraram aliados. Em uma videochamada com os três juntos, Marta desabafou mais do que de costume. Contou dos xingamentos, do peso nas costas, do medo. Houve um silêncio do outro lado da tela e, então, o filho mais velho disse: Mãe, a senhora sempre esteve lá por nós. Se decidir se separar, não vai ficar desamparada. Cada um ajuda como pode. A gente não quer ver a senhora terminando a vida assim, pequena, apagada, com medo. Foi como se três vozes diferentes empurrassem a mesma porta interior. Naquela noite, ela quase falou em voz alta para o marido: Chega. Eu quero me separar. Mas ainda não o fez. Em vez disso, fez outra coisa. Marcou uma consulta com uma advogada indicada por Lúcia. Sentou-se diante daquela mulher mais jovem, segura, que explicou pacientemente sobre divisão de bens, pensão, direitos de quem sustentou a casa. Voltar para casa depois desse encontro foi como andar com outro corpo. O casamento ainda não tinha acabado no papel, mas, dentro de Marta, alguma coisa tinha mudado de forma definitiva. Ela tinha descoberto que, pela primeira vez, havia caminhos reais, concretos, para sair dali. Se você percebeu,
Nessa parte da história, quantos pequenos movimentos antecedem uma grande virada? Talvez seja o momento de olhar para sua própria vida e se perguntar: qual poderia ser o seu primeiro passo concreto, mesmo que pequeno? Talvez começar um curso, mandar mensagem para uma amiga antiga, abrir uma conta só sua, ou simplesmente conversar com alguém de confiança sobre algo que você esconde há anos. Se quiser, escreve aqui embaixo qual microdecisão você considera dar nos próximos dias. Às vezes, colocar por escrito e ler o que outras mulheres também estão tentando fazer dá coragem e sensação de companhia nesse processo. E, se essa história estiver te ajudando a enxergar coisas que antes pareciam normais, mas na verdade te machucam, encaminhe esse vídeo para alguma mulher que você ama e que merece lembrar que ainda há vida, sonhos e recomeços possíveis depois dos 50, dos 60, do tempo que for. A decisão final de Marta não veio num dia perfeito, com céu azul e coração tranquilo. Veio numa manhã comum, com pia cheia, panela no fogo e o mesmo homem sentado à mesa, reclamando do café fraco demais sem olhar na cara dela. Ele estava irritado porque um dos filhos tinha dito, na noite anterior, que não iria mais mandar dinheiro extra porque agora a vida é minha também, pai. Ele descarregou tudo em cima dela, como sempre. A culpa é sua, você criou esses meninos frouxos, ingratos. Se você tivesse me ouvido, tava tudo diferente. E olha pra você, velha, sem mim não dá 2 meses. Dessa vez, aquela frase não a atravessou como faca. Ela bateu numa estrutura nova que vinha sendo construída por dentro. A mulher que há décadas acreditava que não sobreviveria sozinha agora tinha uma conta própria, um passaporte recém-tirado, um curso de idiomas em andamento, uma advogada na memória do celular e 3 filhos adultos dizendo: se a senhora quiser, a gente segura sua mão. Ela acabou o café em silêncio, deixou a xícara na pia e, em vez de se justificar, foi para o quarto. Sentou na beira da cama, como tantas outras vezes, mas algo mudou. Em vez de chorar, respirou fundo. Lembrou das frases da amiga Lúcia, das mensagens do amigo da internet, da conversa com a advogada, dos olhos dos filhos pedindo que ela não envelhecesse pequena. E percebeu que a única coisa que mantinha aquela vida de pé não era amor, nem condições materiais, era medo. Medo da solidão, medo do julgamento, medo de descobrir, aos 60, que teria que aprender a viver de novo. E então, pela primeira vez, ela falou em voz alta, para si mesma: eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Naquela tarde, esperou que ele saísse para o bar, como de costume. Pegou a pasta com os documentos que a advogada tinha pedido, arrumou numa bolsa simples, respirou fundo e saiu. Não foi uma fuga, foi uma escolha. Deixou tudo na mesa do escritório da advogada. Ouviu de novo as explicações sobre separação, pensão, divisão, direitos de quem sustentou a casa. Quando assinou o primeiro papel, as mãos tremiam tanto que a caneta quase escapou. A advogada sorriu de maneira firme e suave. Trema à vontade, Marta. Importante é assinar. Nos meses seguintes, o processo foi tudo menos romântico. Teve grito, acusação, vizinho se metendo, parente torto dizendo que ela tinha enlouquecido. Teve noites acordada pensando se tinha feito a maior besteira da vida. Teve culpa pelos netos, pelos filhos, pelo barulho que aquilo tudo causava. Mas teve também algo que ela nunca tinha experimentado: a sensação de estar, finalmente, do próprio lado. Cada vez que ele dizia "você vai se arrepender", a ferida doía, mas a memória respondia: arrependimento é ficar. Quando saiu definitivamente da casa onde viveu metade da vida, tinha 61 anos. Levou poucas coisas, algumas roupas, fotos, poucos objetos que tinham memória boa. O resto ficou. Não quero levar paredes que me envergonham, pensou. Alugou um pequeno apartamento perto da casa da filha. A primeira noite sozinha foi estranha. Silêncio demais, medo demais, liberdade demais. Olhou para a cama, enorme, só para ela, e chorou um choro que misturava luto e nascimento. Nos primeiros dias, tudo parecia grande demais. Pagar boleto sozinha, decidir qual lâmpada comprar, arrumar a cozinha só como ela queria. Mas, aos poucos, algo bonito começou a acontecer. O barulho que antes era só interno, aquela voz constante dizendo "você não consegue", começou a diminuir. No lugar, vieram pequenas alegrias. Escolher a cor da cortina sem ninguém rir, plantar uma samambaia na janela, aprender a usar aplicativos para falar com o filho que morava longe. O amigo da internet acompanhou tudo de longe. Quando ela contou que estava se separando, ele respondeu com uma sinceridade gentil: eu sempre torci para que você escolhesse a si mesma. Se um dia a vida nos cruzar, ótimo.
Mas o mais importante é você viver a sua, mesmo que eu nunca te veja pessoalmente. Aquilo a desarmou. Pela primeira vez, ela entendeu que não precisava transformar aquela paixão platônica em realidade para validá-la. A função dele na vida dela tinha sido outra: lembrar que ainda havia coração pulsando debaixo de tanto medo. Um ano depois, aos 62, ela fez algo que parecia roteiro de filme. Comprou sua primeira viagem internacional em um pacote promocional. Destino: um país onde a língua que ela vinha estudando era falada. Não era luxo, era parcelado, simples, com hotel modesto e passeio de grupo. Mas, quando colocou o passaporte na mão e atravessou o portão de embarque, sentiu como se estivesse, finalmente, atravessando a grade de uma prisão que ela mesma, sem perceber, tinha ajudado a construir. No avião, sentada perto da janela, olhou as nuvens e pensou nas versões dela que ficaram para trás. A jovem cheia de sonhos, a esposa que acreditou que amor era aguentar tudo, a mãe que se anulou para ser a base de todos, a mulher que, do outro lado da tela, sentia o coração disparar por alguém que nunca teve coragem de encontrar. Todas elas estavam ali dentro, viajando junto. Mas, agora, quem segurava o manche da própria história era Marta, de 62, com rugas, cabelos mistos, um medo ainda presente, ao mesmo tempo, uma coragem que ela jamais imaginou ter. Na primeira noite fora do país, sentada num café, tentando pedir algo na língua nova, ela travou. Errou o verbo, misturou palavras, quase desistiu. Foi então que o garçom sorriu, completou a frase por ela, repetiu devagar e disse: "Muito bem." Ela riu, sem graça, mas o coração deu um salto. Aquele elogio simples significava mais do que qualquer declaração que o ex-marido tivesse feito um dia. Era a prova viva de que ela podia aprender, começar, recomeçar, mesmo depois dos 60. As viagens seguintes foram crescendo junto com a confiança. Primeiro, visitou o filho que morava em outra cidade. Depois, foi com um grupo de mulheres da idade dela para conhecer outro país da América do Sul. Em seguida, se aventurou sozinha numa pequena cidade histórica brasileira. Sempre com a mala leve e o coração um pouco menos pesado. Em cada lugar, conheceu gente, ouviu histórias, contou pedaços da própria vida, sem se colocar como vítima, pela primeira vez. Descobriu que podia ser vista não como a que aguenta tudo, mas como a que teve coragem de reinventar a própria vida. Aos 64 anos, quando alguém perguntava se ela não se arrependia de não ter feito tudo isso mais cedo, ela respondia com uma calma que só quem atravessou o fogo é capaz de ter. Claro que eu penso no tempo que perdi. Mas eu teria me arrependido muito mais se tivesse morrido sem viver nada disso. Para ser feliz, o relógio não é o mesmo da sociedade, é o da alma. E a minha só despertou agora. Antes tarde do que nunca. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa história. Marta não virou uma adolescente tardia, não passou a negar a idade, nem viveu uma fantasia irreal. Ela continua pagando contas, sente dores nas costas, às vezes se confunde nos aplicativos, tem dias em que a solidão aperta e ela chora. Mas agora a solidão é diferente. Não é mais a solidão de se sentir prisioneira ao lado de alguém que a diminui. É a solidão de quem está livre e, justamente por isso, está aberta a novas conexões. Ela sabe que pode fazer amigos, construir novos laços, aprofundar os antigos. Inclusive, se um dia a vida quiser, pode encontrar um amor mais leve. Mas, se não encontrar, tudo bem. Porque o grande amor da vida dela, ela descobriu tarde, mas descobriu, é a própria vida. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando se ainda dá tempo para você também. Se ainda dá para sair de um relacionamento em que você é explorada, para retomar amizades, para voltar a estudar, para viajar, para rir de um erro em outra língua, para se olhar no espelho sem sentir vergonha das escolhas que fez. A resposta é simples e profunda. Enquanto houver fôlego, há possibilidade de recomeço. A pergunta que fica não é será que eu consigo, mas até quando eu vou aceitar viver menor do que eu poderia. Se essa história acendeu em você alguma lembrança, algum desejo ou alguma coragem que estava adormecida, escreve nos comentários qual parte mais te tocou ou qual atitude você sente que precisa tomar, por menor que pareça. Às vezes, uma frase sua pode ser exatamente o empurrão que outra mulher precisa para sair de uma vida que dói. E, se você sente que quer caminhar junto comigo nessas conversas profundas sobre relacionamentos, limites, amadurecimento e recomeços, vale a pena conferir se você já está inscrita aqui no canal. Muita gente assiste, volta, se identifica, mas esquece de se inscrever. Então dá uma olhada aí embaixo, vê se o botão já está ativado, se não estiver,
Clica, ativa as notificações e compartilha este vídeo com alguma amiga que precisa lembrar que felicidade não tem idade, tem atitude. Porque, assim como Marta, talvez o que esteja faltando na sua história não seja tempo, seja apenas a coragem de dar o primeiro passo na direção da sua própria liberdade.